A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gostaria de deixar uma palavra de Deus para os nossos corações. Está registrado na palavra do Senhor, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo de número 7, os versículos de número 13 e 14. Nos diz assim a poderosa palavra do Senhor: entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas a estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridos, é importante deixar bem claro para nós que só existe dois caminhos. Nós temos uma escolha. E que escolha é essa? Há um caminho que nos conduz à vida eterna e ao caminho que nos conduz à perdição. Aí a pergunta que nós respondemos: qual desses caminhos que eu tenho escolhido? Qual desses caminhos que eu tenho decidido andar? É interessante que esta passagem ela traz a reflexão e a resposta para nós da maneira como nós podemos nos salvar. Só existe uma maneira da gente se salvar: é entrando pelo caminho estreito e pela porta estreita. É interessante que a porta estreita ela nos apresenta dificuldades. A porta estreita vai nos apresentar adversidades, problemas, situações difíceis. Mas a porta larga, na contramão, ela vai nos oferecer a facilidade. Não vai nos oferecer, o estreito que a porta estreita nos oferece. Mas é interessante que só existe um meio de a gente poder se salvar: é estando na porta estreita. Essa porta estreita, ela representa o caminho que te levará ao céu. A porta larga, ela representa o caminho que te levará ao inferno. Então a escolha, ela é nossa. Somos nós que fazemos a escolha. Então é interessante que a gente não venha se desviar dessa porta estreita. Jesus disse na sua palavra que no mundo
nós teríamos aflições. Então, nessa porta estreita, nós vamos ter aflições, nós vamos ter problemas, vamos viver dias maus. O dia mau, ele chega. O dia ruim, ele chega. Os problemas, eles chegam. Mas a palavra de Deus em Romanos vai dizer para nós que nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Nem a tribulação, nem as tempestades, nem o choro, nem a angústia, nem as calamidades, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. É interessante que salvação significa libertação. Salvação significa redenção. Foi nos proposto esse caminho estreito, essa porta estreita que vai nos conduzir à salvação. E nós só conseguimos obter essa salvação se a gente não sair desse caminho, se a gente permanecer. É interessante deixar para nós que no grego, salvação também significa cura, libertação. Entendamos que quando a salvação ela chega na vida do ser humano, ela cura. A salvação, quando ela chega na vida do ser humano, ela liberta. A salvação, quando ela chega na vida do ser humano, ela é libertadora. Ela é transformadora. O poder do Evangelho transformador, que continua transformando vidas. E é isso que o Evangelho faz. Ele transforma vidas. Muitas pessoas olham para o Evangelho como uma dificuldade, né? Olham com dificuldade, mas não é com dificuldade. Porque as dificuldades, elas existem. Problemas, eles existem. Mas entenda que se nós permanecermos nesse caminho estreito, essa porta estreita, é lá que nós vamos obter a nossa vitória. É lá que nós vamos obter a nossa salvação. E a nossa salvação, ela não vem do homem. A nossa salvação, ela não vem das autoridades da terra. A nossa salvação, ela não vem dos governantes. A nossa salvação, ela vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. É dele que vem a nossa salvação. Só obteremos a salvação por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É importante que a salvação, ela coloca a nossa vida em ordem. Alguém que a salvação não chega na sua vida, a sua vida não tem ordem. A sua vida não tem organização. Quando a salvação ela chega na vida do ser humano, ela coloca a vida desse
ser humano em ordem, coloca as coisas em ordem. A Bíblia Sagrada vai nos declarar que em Gênesis, quando Deus criou as coisas, Deus criou tudo com ordem e com decência. Tudo obteve ordem. Não é diferente quando a salvação ela chega numa casa. A Bíblia vai dizer para nós que antes de a salvação chegar na casa e na vida de Zaqueu, a casa e a vida de Zaqueu não tinha ordem. Era uma desordem. Mas depois que Jesus entra na casa de Zaqueu e Jesus entra na vida dele, ou seja, a salvação chegando à casa de Zaqueu e na vida de Zaqueu, as coisas na vida de Zaqueu e na casa de Zaqueu começam a ganhar ordem. As coisas começam a se organizar. Aquilo que estava desorganizado, aquilo que estava disposicionado fora da posição, começam agora a se posicionar, começam agora a ganhar forma. Era uma casa sem forma, era uma casa vazia. Agora essa casa começa a ganhar forma. Agora essa casa começa a ganhar vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a salvação chegou na casa de Zaqueu. Aleluia! Glória a Deus! Outra coisa importante, quando a salvação ela chega, ela nos livra do mal. Quando a salvação ela chega o resgate. Entenda que nós fomos resgatados por Cristo. Ele nos resgatou dos poderes das trevas. Ele nos resgatou para a sua maravilhosa luz. Antes, nós éramos trevas. Nós andávamos na escuridão. Mas esta luz veio. A salvação veio. Jesus veio. Nós entramos por esse caminho estreito e apertado, por esta porta apertada. Aleluia! Glória a Deus! Então nós fomos resgatados do poder das trevas para a sua maravilhosa luz. E não é diferente na sua vida. Não é diferente na sua casa. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Outra coisa importante, quem é esse Salvador? Quem é esse Salvador? Esse Salvador se chama Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Ele que é o Salvador. Ele veio a este mundo para salvar pessoas. Ele veio a este mundo para salvar pessoas. Ele veio a este mundo com um propósito. Ele veio a este mundo com uma missão da parte do seu Pai, do seu Deus. A Bíblia Sagrada relata para nós que Jesus cumpriu o seu ministério fielmente, porque ele tinha um propósito. E o propósito de Deus é alcançar a sua vida. O propósito de Deus é alcançar a sua casa. O propósito de Deus é alcançar a sua família. O propósito
de Deus, o propósito do Senhor é que você entre, não por esse caminho largo, espaçoso, de muita facilidade, quando tem cobrança, né? Mas que você entre pelo caminho estreito, apertado, pela porta estreita, porque é este caminho que vai te conduzir ao céu. É este caminho, através deste caminho, que a salvação chega para a sua vida, que a salvação chega para a sua casa, que a salvação chega para a sua família, e que o nome do Senhor, ele é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Salvador significa aquele que salva. Aleluia, glória a Deus. Lá no Evangelho de João, Evangelho de João, capítulo de número 14, vai nos dizer a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, diz para nós assim: Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há nenhum semelhante nesta terra que te possa conduzir ao Pai. Não há, além de Jesus. Só por intermédio de Jesus Cristo você chegará ao Pai. E quem reconhece esse Jesus Cristo, ele entra por esse caminho estreito, por esse caminho apertado, por essa porta apertada, que irá te conduzir ao Pai. Não existe outro, ele é o caminho. Jesus é este caminho. É este caminho que pode conduzir. Muitos caminhos na nossa vida, na nossa caminhada, são nos oferecidos. Já nos ofereceram os caminhos das drogas. Já nos ofereceram os caminhos das prostituições. Já nos ofereceram de tantos outros caminhos. Só que a Bíblia Sagrada, ela relata para nós que há caminhos aos olhos humanos que parece ser um caminho de bênção, que parece ser como um caminho largo, aberto, a porta larga, que parece que é bom porque é fácil, é com facilidade, é com rapidez. Aquilo vai nos trazer benefício, vai nos trazer alegria. Mas a Bíblia diz que o final é caminho de morte. O final é caminho de perdição. Isso pode te conduzir ao inferno. Isso pode te conduzir ao Hades. Então Jesus é o caminho. Anda nos caminhos do Senhor. Seja dirigido pelo caminho do Senhor. Deixa Ele dirigir os seus passos. Deixa Ele dirigir os seus caminhos. Deixa Ele dirigir a sua embarcação. Não ande por outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor. Não existe outro que possa te conduzir ao Pai, senão por Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Também vai nos dizer a palavra de Deus aqui em João capítulo 3. Essa palavra é muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Evangelho de João capítulo 3, o versículo 16 ao 18. Olha o que vai dizer para nós. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entenda, Deus deu o seu único Filho para morrer na cruz, em remissão dos nossos pecados. Porque outrora nós andávamos na porta larga, no caminho espaçoso, porque achávamos que esse caminho era bom. Achávamos que esse caminho era a melhor escolha, era o melhor caminho. Mas quando esta salvação chegou, quando Jesus chegou, quando conhecemos esse caminho estreito, esse caminho apertado, essa porta apertada, então reconhecemos que verdadeiramente aquele não era o caminho, que verdadeiramente aquele não era o caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus deu seu Filho por você. Deus deu seu Filho naquela cruz por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Aleluia, glória a Deus. Então creia no Filho unigênito de Deus. Creia em Jesus Cristo. O reconheça como único Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. A qual seu nome será escrito no livro da vida, a qual jamais se apagará. Então não permita que nada te afaste dos caminhos do Senhor. Deus deu o melhor por nós. Não foi só por mim e por você. Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o melhor pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. E o 17 vai dizer: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Para que você seja salvo, depende de você. Depende da sua escolha. Hoje o Senhor te propõe a escolha. Queres permanecer no caminho largo? Por essa porta larga? Ou queres ir pelo caminho estreito, apertado, porta apertada? Mas é este caminho que vai te conduzir ao céu. É esse caminho que vai te conduzir ao Pai. E ele continua dizendo no versículo 18: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Creia no Filho unigênito de Deus, porque quem não crê já está condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda uma coisa: Jesus cumpriu a sua missão. Cabe a nós fazermos a nossa escolha. E eu espero que você escolha o caminho estreito, o caminho apertado, a porta apertada. Mas é este caminho que vai te conduzir ao Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Entenda, quando nós matamos o nosso passado, quando nós matamos o nosso passado, nós estamos salvando o nosso futuro. O nosso passado precisa morrer. Não importa
o que você foi, o que você é nesse momento. Importa é que você mate o seu passado. Quando a salvação chega na vida de alguém, quando Jesus chega na vida de alguém, quando alguém entra por esse caminho estreito, apertado, por essa porta apertada, a partir desse momento, ele passa por um processo de transformação, como aconteceu com Zaqueu, aqui eu já falei. E uma grande transformação começa a acontecer na sua vida. E assim não é diferente na minha e na sua vida. Então mate o seu passado, para que possa nascer um novo homem, uma nova mulher, como a Bíblia Sagrada nos relata com Nicodemos, nascer de novo na água e no Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa importante: não permita ser influenciado. Muitas pessoas deixam-se influenciar e se enveredam por esse caminho largo, por esse caminho espaçoso, onde não são poucas pessoas que vão por ele, não são poucas pessoas que entram por ele, diz a Bíblia. São muitas pessoas, porque as pessoas preferem escolher o caminho da facilidade, caminho espaçoso, a porta larga. São poucos os que decidem entrar pelo caminho estreito, apertado, porta apertada. A Bíblia Sagrada diz para nós que o céu será tomado à força. No céu só vai chegar os valentes. No céu só vai chegar os corajosos, os que insistiram, mesmo com dificuldade, permaneceram no caminho estreito, apertado. Mesmo com necessidade, permaneceram no caminho estreito, apertado. Mesmo passando enfermidade, permaneceram no caminho estreito, apertado. Mesmo tendo decepções, permaneceram no caminho estreito, apertado. Permaneça. Porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Deus não tem prazer naqueles que olham para trás. Aqueles que desistem, os covardes. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma outra palavra para a nossa meditação, lá em Efésios, que é uma palavra muito forte para nós. Efésios capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 9, que vai dizer para nós assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não é vosso, é dom de Deus. Nós não somos e nem éramos merecedores de nada, nem somos. Ai de nós somos pecadores. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça de Deus, o que seríamos de nós? Se não fosse esta graça, estaríamos ainda no caminho largo, no caminho espaçoso, na porta larga. Jamais queríamos vir para esse caminho apertado, estreito, porta estreita, mas a graça nos alcançou. A misericórdia de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Louvado seja o nome do Senhor. Então não é por mérito nosso. Não é por mérito nosso. É a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Deus nos amou, dando seu Filho
nós não merecíamos. Não merecíamos que Ele desse o seu Filho por nós. A Bíblia Sagrada diz que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então Deus não levou em conta o tempo da nossa ignorância, porque nós éramos ignorantes. Estávamos nesse caminho largo, espaçoso, dessa porta larga, e éramos ignorantes, porque estávamos no lamaçal do pecado, estávamos no lamaçal da idolatria, estávamos no lamaçal dos vícios, estávamos sujos, estávamos imundos, cheios de sujeira, cheios de carrapicho, com a mente suja, com o coração sujo, com os olhos sujos, boca suja, com o corpo sujo, vivendo de tropeço em tropeço, de buraco em buraco, porque um abismo chama outro abismo. Mas essa graça nos alcançou, esse amor nos alcançou, graças a Deus. Por isso que nós fomos alcançados por esta graça, por esse favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos amou. Ele nos amou de tal maneira. Que amor é esse, irmão? Que amor é esse de Deus por nós? Que amor é esse de Jesus por nós? Jesus te ama, irmão. Jesus te ama, irmã. Jesus nos ama. Aleluia. E ele continua dizendo no versículo 9: não de obras, para que ninguém se glorie. Porque muitas pessoas podem dizer: eu faço bem, eu dou alimentos aos pobres, eu dou roupa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu tenho obras. Mas a salvação não é mérito de obras. Não é mérito nosso. A salvação não é mérito nosso. É mérito de Deus. É a graça de Deus. É o favor de Deus. É o amor de Deus por nós. Porque se fosse mérito nosso, nós iríamos se gloriar. Iríamos se gloriar. E a glória não é nossa. A glória é de Deus, a honra é para Deus, o louvor é para Deus, tudo endereçamos a Deus, a Ele seja dado a honra, a glória e todo o nosso